Aqui ao meu lado, César Garcia Ramos. O César é empresário do ramo da reparação, aqui da Zona Leste Paulista. E a gente convidou o César para fazer a avaliação da nova S10 2.8 diesel. E o César gentilmente nos recebeu na sua oficina. Agora, eu o convido para fazer a avaliação técnica. César, primeiramente, obrigado. E vamos lá, vamos à parte técnica? Vamos lá, Silvio. É um prazer receber o CTRA aqui na minha empresa. E vamos começar a avaliação. O que chamou a atenção para um carro GM já ter o sensor de estacionamento, dianteiro e traseiro. Então isso acho que é uma coisa a mais considerando um GM. E nessa geração de novas picapes, assim, o que você tem sentido? Você está acompanhando essa evolução? Sim, o que eu percebo é que os motores estão diminuindo cilindrada, mas ganhando potência e com isso eficiência. Você percebe já desde a revolução da Amarok, que veio com um motor pequeno, todo mundo está acompanhando com a S10, veio com esse motor 2.8, 4 cilindros, com 200 cavalos, o turbo. Então todas as montadoras estão vindo nessa tendência de motores menores, mas com mais potência. E a questão de ser diesel? Não tem problema nenhum. O interessante é que o diesel, se você for comparar com a Europa, o diesel na Europa evoluiu muito. Então aqui vai ser uma tendência, apesar de demorar um pouco mais, como sempre, mas você vê que os motores diesel estão girando em rotações mais altas do que os motores de concepções mais antigas. Tem mais potência e acabam consumindo menos. O próprio padrão do motor diesel. E ele te oferece, te dá uma potência disponível bem maior do que os antigos motores. E o carro fica, vamos dizer, um motor mais silencioso. E você tem um carro mais confortável para o uso urbano. O visual dela, assim, o design dessas novas picapes? Todos modernizaram, mas todos vieram seguindo a mesma tendência. Ninguém entrou com uma revolução de essa carroceria tem um desenho diferente do que se destaca. Todo mundo veio seguindo, talvez pela proposta de tamanho de carroceria, espaço interno necessário. Então todo mundo veio com desenhos muito parecidos. De novo seguindo a tendência, né, do mercado. Vamos dizer que quem inaugurou essa tendência foi a Frontier, quando ela foi lançada lá atrás, onde as picapes começaram a mudar a configuração. Em função? Em função do uso urbano, do crescimento do uso urbano dos SUVs, então a gente percebe que elas diminuíram de tamanho. Se você comparar com a antiga C20, Veraneio, então os carros diminuíram um pouco. Mas eles continuam grandes, continuam carros imponentes. E isso agrada o consumidor, principalmente o público feminino. As mulheres gostam de andar com SUV para se sentirem mais seguras no trânsito. Desmistifica um pouco que essas picapes são carros feitos para homens mais velhos, né? Então você vê mulher e um público mais jovem. Né? Sim. Fazendo. Tá. César, o que você pode falar aí? O que você sentiu do carro? Até agora, primeiro o carro é novo, né? Então, novo sempre é bom, ele é muito confortável. Essa é uma versão High Country, né? Certo. É uma outra versão. 4x4, 2.8 diesel, né? A versão depois a gente precisa acionar o 4x4. Tá aqui o acionamento totalmente eletrônico. E testar inclusive a reduzida para ver como que ela se comporta. Gostei aqui, uma coisa que eu vi que o torque máximo dela ela já atinge o torque máximo a 2.000 RPM. Essa versão automática tem 51 kg de torque, 500 Nm. Então é bastante torque para esse motor, para esse carro. Por isso que ela cresceu rápido. Na hora que ela deu essa crescida, o motor estava 2.500. Ele tinha acabado de passar pelo torque máximo. Então aqui, o 4 normal, o 4 High, você pode andar, ele te dá aviso aqui no painel. Você pode andar normal, inclusive verificar no manual, é até aconselhável em dia de chuva. Você tem que andar com o 4x4 ligado, mas sempre verifique no manual qual a velocidade máxima que pode usar. Há carros que têm restrição e outros não.
Vamos ver se ela faz a curva ou se a caixa de redução trava o carro. Trava o carro, tá vendo? Não dá para fazer curva muito. Ó. Tá vendo que ele prende? Caramba. A caixa de transferência faz isso. Mas então ele é indicado mesmo para esse caminho. Aqui, a reduzida é só para tirar do atoleiro mesmo. Não é para usar. Tanto que se a gente começar a acelerar aqui, ele vai dar algum alarme no painel que está errado. A gente agora volta para o neutro. Vamos voltar para o 4 high. Ele avisa a mudança no sistema de tração. Para colocar na reduzida, se você deixar o drive engatado, ele não vai. Tem que colocar no neutro. E aí ele aceita colocar na reduzida. Do 4x2 para o 4x4 ele aceita com o drive engatado. Você pode até mudar andando. Lógico, checando no manual primeiro, se é possível. Então aqui nós estamos na 4x4 alta. Normal. Então tá normal. Essa condição é segura, lógico que dá uma pequena diferença no consumo, porque você tem mais peças sendo movimentadas. No 4x2 ele aciona a roda livre, então você tem menos peças consumindo energia. Então aqui numa situação de chuva é aconselhável, está na estrada, numa serra, põe no 4 high que ele vai tranquilo. Isso aumenta a segurança e a dirigibilidade do carro. Em 95 começaram a transmitir corrida que hoje é DTM, na época era o turismo alemão, campeonato de turismo alemão. Sim. Tava todas as marcas, Mercedes, Audi, BM, a Opel com os Calibra, a Volkswagen tinha Seat, a Alfa entrava com as Alfinha 155. Todas as montadoras estavam lá, depois rachou, a DTM ficou Mercedes e Audi e o resto ficou no WTCC. Aí a Audi entrou com 2 carros com tração integral, que eram os A4 da época. Quando chovia, o primeiro e o segundo, os 2 Audi abriam meia volta do terceiro, na chuva. E os carros eram tração integral, que é o 4x4 high. Então é uma diferença. Tem mais aderência. Tem. O carro contorna melhor a curva. Olha agora a diferença, ainda está em 4x4, a curva foi melhor. Você sente que ele deu uma vibrada, que a caixa de transferência reclamando um pouco, que a curva foi bem fechada. Ele reclama um pouco, mas menos do que na reduzida. Agora eu vou desligar andando. Ó, ele aceita desligar andando. Já desliguei, já estamos em 4x2. Agora a curva, ó, tranquila, sem trepidação. De novo o torque aparecendo aí. Vamos inicialmente pontuar alguns detalhes que eu percebi nesse carro. Primeiro, o sistema de freio. O sensor do ABS ele está montado aqui na manga de eixo. Ele é um fio bem delicado, então muito cuidado na hora da manutenção, troca de pastilha, qualquer serviço na suspensão para não danificar o sensor, senão precisa fazer a troca dele. Outro detalhe, diferencial dianteiro sem nenhuma novidade, bujão de enchimento e bujão de dreno. Aqui a gente já tem o nível. Uma mudança que eu percebi na suspensão dianteira, no modelo anterior, regulagem de cambagem caster estava na bandeja superior, agora veio aqui para a bandeja inferior. Outra novidade nesse carro, saiu a direção hidráulica, entra a direção elétrica. Então ela tem um funcionamento relativamente simples, porém na hora da manutenção exige mais conhecimento. Então vamos buscar treinamento, pessoal. E como sempre a suspensão bem robusta na linha GM. Na parte central do veículo, uma coisa que eu percebi, mudou o filtro de combustível, o câmbio automático agora é de 6 marchas, então eu gostei do desempenho desse câmbio, a princípio não vamos ter manutenção tão cedo. Caixa de transferência mantém o mesmo padrão antigo. Um detalhe que é para se atentar, aqui tem esse contrapeso, que é a função dele evitar, reduzir vibrações aqui no conjunto do cardan. Então quando fizer qualquer manutenção no câmbio, sempre atentar para montar de volta essa peça. Tá? Ela não está aqui à toa. Continuando, o cardan, sistema simples com 2 cruzetas. Eu percebo agora que não tem mais o bico de engraxadeira.
então já não tem necessidade mais de fazer a lubrificação das cruzetas. Um detalhe, esse carro é câmbio automático, porém nas S10 diesel 2.8, câmbio mecânico, quando precisar trocar a embreagem, ela usa volante bimassa. Se precisar desse conjunto com o volante, por enquanto só está se encontrando na concessionária, ainda não tem na reposição. Um outro detalhe, se precisar remover esse câmbio, essa travessa aqui ela sai, soltando esses dois braços aqui, esses dois parafusos, a travessa central sai. Então o câmbio dá para tirar o câmbio completo com a caixa de transferência. Então não oferece tanta dificuldade como em alguns outros carros que dá mais trabalho. É trabalhoso, mas nem tanto. Aqui na suspensão traseira não tem grandes novidades, mantém o mesmo padrão anterior de sistema de feixe de molas. Uma coisa que me chamou a atenção, nos sensores de velocidade do ABS traseiro, cuidado com os cabos, eles passam muito perto do feixe de molas. Então na hora da manutenção, atenção para não estragar o fio aqui. Se quebrar esse fio, podemos perceber que os dois sensores se unem numa peça só, e lá em cima no chassi eles são ligados em um conector. Ou seja, dá para entender que só vai ser vendido o conjunto completo. Se estragar um, vai ter que trocar os dois. Então muito cuidado com essa peça aqui, com esses cabos do sensor. Vejam que é muito delicado aqui. Atenção principalmente o pessoal dos postos de molas, que vão ter que lidar direto com ele aqui. No diferencial traseiro, vê-se um diferencial mais robusto que o anterior. Aqui bujão de enchimento e bujão de dreno, também sem grandes novidades. Bom, então finalizamos aqui o eixo traseiro. Já deu para perceber as diferenças entre o modelo anterior e esse agora. César acabou de fazer a avaliação técnica. César, agora, depois de feitas a avaliação técnica e de performance, queria saber a sua impressão geral sobre o veículo. Bom, de um modo geral, eu gostei do veículo, tanto na dirigibilidade como desempenho. É um carro que agrada o consumidor, então a impressão que vai ser bem vendido. Dessa forma, é um carro que vai aparecer bastante nas nossas oficinas. De um modo geral, na manutenção, exige os cuidados, porém sem grandes dificuldades, comparando com o modelo anterior. Então é um carro que eu acredito que teremos bastante facilidade em manutenção. César, eu queria agradecer em nome do CTRA pela sua acolhida à nossa equipe e te desejar sucesso, ainda mais sucesso na sua oficina. Tá certo, muito obrigado, é sempre um prazer receber o pessoal do CTRA. Legal. E você, aficionado por vídeo, já sabe onde encontrar. Acesse o nosso canal no YouTube e fique por dentro das últimas novidades do setor.